doideira, né? Sônia, eu nunca tive uma vida social, eu nunca pude sair e divertir desde jovem. Isso é o pai? Na verdade, isso é a sua geração, né? A sua geração, a mulher não podia sair, né, Rosângela, assim, né? Por exemplo, os homens, os bares eram ambientes masculinos, né? Se tivesse uma mulher lá, é porque ela estaria fazendo programa. Eu tô falando isso porque eu conheço a Rosângela, eu sei que ela já tem mais de 50, né, Rosângela? Então, se você olhar a sua geração toda, ela não podia sair, né? Então, na verdade é isso, né? Não é porque era o seu pai. Também porque se você fosse sair para ir num bar, por exemplo, como que faria? Não tinha ambiente para sair para mulher, ela tinha que ir na missa. Qual que era o passeio das famílias antigamente? Era ir na missa, no casamento de alguém. Aí a mulher podia ir, né? As filhas, né? Mas tinha que ficar juntinho com a mãe, né? Se fosse num baile, por exemplo, ela teria que ir junto com a família e ela não podia dançar com ninguém, a não ser com ela mesma ou com as irmãs, né? Então existia até uns bailinhos, né, que as próprias famílias faziam para a criançada brincar dentro da casa de dia. E aí o carnaval, por exemplo. Carnaval era uma coisa do demônio. Então, se fosse no carnaval familiar, brincar assim, teria que ir com a família, né? Olha lá, a irmã mais velha ia no baile. Que bom, né? Que ela já ia no baile. Porque, por exemplo, a minha mãe jamais, né? Até porque minha mãe morava no sítio, nem tinha onde ir. Tinha que ir na missa. Era um passeio na missa. Tá? Então, não sei se tem a ver com o pai ou se tem a ver com a educação, com a criação, com a geração, com a sociedade. Tudo influencia, né? Mas, minha amiga, você tá viva, vai, bota jatinho, rodinha nessas pernas aí, vai, minha filha, pra onde você quiser. Eu recomendo um site de viagens para solteiro. Coloca no Google, site de viagens para solteiro. Vai aparecer algumas opções, a minha gata, ó, ó, viu? Bom dia, Solange. Vai aparecer algumas opções de sites que eles fazem grupos para pessoas solteiras viajar. Aí você vai conhecer gente de todo lado, gente que está procurando namoro, entendeu? E você vai poder viajar, vai poder até ir para o exterior com gente legal que quer viajar e não tem companhia, né? Então vai ser muito legal. Eu tenho algumas pessoas que eu indiquei esses sites, elas estão amando, amando, amando. Criou rodinha na perna. E aproveita, né, minha filha, que você tá com 58, com os filhos criados, com os netos, todo mundo encaminhado e vai passear. Tem 5, eu também tenho 5. E aí você vai passear, tá bom? É isso. E você recupera tudo aí, o tempo perdido. Que não foi perdido coisa nenhuma, né? Porque a gente nunca perde nada, né? Nós estamos sempre aprendendo, estamos sempre aqui para algo muito mais nobre do que a gente imagina, né? E tudo é do jeito que é, e tudo está da forma que está, e tudo aconteceu da forma que tinha que acontecer, então tá tudo certo. E a gente fica querendo brigar, né, a La Joema tem 3. Fora o marido, né? Então eu tenho 6. Então, a gente quer querendo brigar com a realidade, né? A gente quer querendo brigar com a realidade. A gente fala, não quero essa realidade. Imagina como não sair com ninguém. E aí você entra numa noia de querer brigar com o teu passado, com aquilo que te aconteceu. E isso não tem razão de ser, não vai resolver nada. Você não sai do lugar. Você entendeu? Então, desencana disso aí. Ó o gato de novo. Agora eu vou ter que tirar ela daqui. Deixa eu colocar você. Fique quietinha aqui agora. Né? Então, e outra coisa, gente, pela constelação a gente até olha o nosso passado, né? A gente olha as histórias, a gente olha com amor, né? E acha lindo, e começa a ver beleza em tudo aquilo que aconteceu antes da gente nascer, e os nossos ancestrais, e pega força, e agora a gente vai, né? Tem que ir pra vida, gente. Eu vou ficar olhando o meu passado? Até quando? Lamentando? Ai, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. Tava atendendo uma pessoa que tava fazendo até um processo de coach comigo, que a conversa era só essa.
eu tenho muita raiva de mim, porque eu deveria ter feito isso, porque eu deveria ter feito aquilo, porque eu não deveria ter feito isso, eu não deveria... Até quando eu vou ficar vivendo assim? É como você dirigir um carro olhando o retrovisor. Dá para dirigir um carro olhando pro retrovisor? Quem dirige aí? Quem dirige, fale para mim, é possível você dirigir um carro olhando para o retrovisor? É possível? Só olhando para o retrovisor. O que acontece se você dirigir um carro somente olhando para o retrovisor? O que acontece? Conte para mim o que acontece se você dirigir um carro somente olhando para o retrovisor. O que acontece? Fale para mim. O que acontece se você dirigir um carro somente olhando para o retrovisor? Será que vocês escutaram? É que tem um delayzinho, leva um tempinho, né? Pra vocês escutarem o que eu falei. Vai bater! A Rosiane respondeu, vai bater. Vai bater o carro. E você dirige a sua vida olhando pro retrovisor e você não entende por que você não sai do canto, por que você não tem dinheiro, por que você tá parada. Porque vai bater. Você tá apanhando da vida. Então, o passado a gente olha como fonte de aprendizado e gratidão e bora pra frente. E, gente, a gente quer questionar, né? Ah, mas por que comigo? Por que isso? Por que aquilo? Por que? Porque você escolheu e você criou essa vida. Ah, mas por que eu escolhi essa vida horrorosa? Por quê? Há uma explicação linda, maravilhosa. Um dia você vai entender. Talvez não seja agora. Talvez você tenha que morrer para entender. Mas pode ter certeza de uma coisa. É muito nobre. É muito nobre a tua missão. Muito nobre. Isso você pode ter certeza. Estou aqui para olhar nos teus olhos e dizer que a tua missão é muito nobre. Muito nobre. Tudo isso que você passou e tudo isso que você vem passando é muito nobre. Tá? Agora o que você faz com isso tudo? Com os casamentos fracassados, com os entes que morreram, com as doenças que você já superou, está superando ou está passando por ela, enfim. Com os pais que você não teve, com o estudo que você não fez, com as viagens que você não fez, piriri. O que você faz com tudo isso? Você olha com amor, vê a beleza em tudo isso e agora você vai pra vida, minha amiga, tá? Vai pra vida, agora você vai pro mundo. Olhar pra frente, é assim que se vive. Olhando pra frente, tá? Olha pra você ver que interessante. Nós estávamos numa conversa entre amigos nesses dias e todo mundo falando dos pais, porque tava falando de constelação, né? Aí então, porque minha mãe foi assim, meu pai foi assado, piriri, todo mundo falando. Em dado momento, alguém olha pra mim e fala: Sônia não fala nada dos pais dela, gente. Acho que já resolveu. E eu falei, gente, olha, em muito tempo da minha vida, eu falava muito dos meus pais, apontando, julgando, sabe? Nossa, porque meu pai me bateu, porque minha mãe era submissa. E isso é verdade. É verdade, meu pai era violento mesmo, não é mais, né? Gratidão, universo. E minha mãe era submissa mesmo. E é submissa, enfim, até hoje. A ele, ao casamento, né? Ela entende que é a vida dela e tá tudo bem, certo? E eu olhava para tudo isso com muito julgamento. Com muito julgamento. Então eu me privava de algumas coisas. Por exemplo, eu dizia, eu jamais vou casar para eu ter um homem que me mande, sabe? Eu jamais vou fazer isso ou aquilo. E em muitos momentos da minha vida eu me vi fazendo exatamente o que eu julgava deles. Muitos. No casamento, por exemplo. De repente meu marido era meu pai perfeito. Até o jeito de falar. Eu falei, tô louca. Né? E aí, quem que me dava as maiores dicas de lidar com esse tipo de gênio? A minha mãe. Né? Depois eu aprendi as técnicas, enfim, tenho um marido dos sonhos.
E aí eu achei legal que alguém do grupo, quando a gente estava conversando, falou isso, sabe? Falou, olha, a Sônia deve ter resolvido. Eu acredito nisso. Eu acredito porque eu não julgo mais. Eu acho lindo a história deles, a história de amor deles, a forma como eles se comunicam, o jeito que um cuida do outro, que era uma coisa que eu não conseguia nem ver. De tanto que eu botava uma fumaça na minha frente, que meu pai era violento, minha mãe submissa, que eu não conseguia ver o casamento deles como uma coisa saudável. E hoje eu vejo um casal que não ficam separados por nada, são totalmente juntos, assim, fazem tudo juntos. Inclusive uma pessoa muito próxima da gente, que faz um trabalho muito bom com a gente nas empresas, me falou isso outro dia. Você e seu marido fazem muitas coisas juntas, né? Será que não era melhor cada um fazer uma coisa, enfim? E eu acho que não é isso. Eu não acredito que nós fazemos muita coisa junto, porque eu tenho meu trabalho na internet, meu marido faz o trabalho na empresa presencialmente muito mais do que eu. E a gente fica, por exemplo, às vezes o dia todo sem se ver, a gente às vezes não almoça junto, né? Então, mas aos olhos de alguém de fora, dá a impressão que nós fazemos muita coisa junto. E que nós somos um casal unido. E quando eu vejo os meus pais, eu vejo isso também. Eles fazem muita coisa junto, inclusive decisões juntos, projetos juntos, que pra gente, quando eu não tinha, né, essa percepção, eu julgava, eu não acreditava, por exemplo, que uma horta era um projeto junto. E eles fazem isso. Pra você ter uma ideia, como eles moram no sítio, eles programam, por exemplo, o que eles vão plantar, em que lugar que eles vão plantar durante o ano. E assim, eles não fazem nada para vender. É meio que para eles e para os animais. Isso não é um projeto em conjunto? Eles programam também o que eles vão comprar, a compra do mês, a comida dos animais, que dia que os animais vão tomar banho, que dia que os animais vão tomar remédio, né? Porque eles têm cachorrinho, tem um monte de bicho, tem porquinho da Índia, tem ganso, tem gato, tem galo, tem galinha, tem um monte de bicho, né? Então, eles programam também que horas que eles vão almoçar, o que eles vão almoçar, sabe? Eles programam, porque durante a semana eles ficam muito sozinhos. E final de semana lota, né? Porque sítio todo mundo vai no final de semana. Então, eu hoje vejo a beleza deles, né? E quando a gente vai lá, e meu pai quer tocar pra gente, aí ele, pai, né, que é show. Aí ele pega o violão, vai tocar, enquanto a minha mãe faz a comida, né? Claro que a gente ajuda, eu mesmo prefiro até levar pronto, para não perder muito tempo cozinhando, para sobrar mais tempo para conversar. Enquanto eles contam um monte de causo, de história, lá do Arco da Véia, que nós já ouvimos 20 vezes, mas nem fala, pai, conta de novo, toca aquela música de novo. E a gente vê a beleza, né, desse casamento que deu certo, né? E quem era eu para julgar, pra ficar falando, né? E agora vai nascer uma bisneta da minha mãe. E eu falei, mãe do céu, a senhora vai ter uma bisneta. E eu nem filho não tive ainda, né? Como os tempos mudaram, né? Hoje a mulher, ela pode escolher ser mãe ou não ser e quando ser, né? É muito interessante. Então, realmente eu falei, né, para esses meus amigos, que a gente estava reunido, que é verdade, eu não tenho mais nada para falar, para reclamar deles. Né? Porque hoje, quando eu olho para trás, eu vejo tudo diferente, é muito interessante. Né? E como, na verdade, eu sou muito parecida com eles, porque eu também tinha essa coisa de revolta, né? Tinha e tenho, assim, a coisa de não me contentar com o pouco, de querer diferente, de querer fazer mais. Eu sou assim, né? Claro que hoje mais dosado, né? Quando eu era adolescente era terrível, né? Eu fui embora com 14 anos de idade, fui morar sozinha. Vocês imaginam uma menina fazer isso? Tem que ter muito... Não posso falar a palavra porque não é 10 horas da noite ainda, senão eu falaria a palavra, mas tem que ter muito peito.
Então, e eu fiz, quer dizer, eu dei muito trabalho, né? Eu dei muito trabalho, deixei minha mãe louca. Você gostaria de ter uma filha de 14 anos morando sozinha? Brava, brigada com o pai? Você gostaria? De que forma sua mãe ficaria se você tivesse uma filha que fizesse isso? Sabe? Então, eu entendo também, né? Percebo tudo. Olha, eu fico emocionada de falar dos meus pais. Mas eu não realmente resolvi com eles. Comigo, na verdade, né? Então eu me sinto inteira hoje. Me sinto pequena perto deles, eles são grandes, eles são a fonte onde eu bebo, né? O colo da minha mãe, o colo do meu pai. Então é lindo, né? E aí eu tava falando para esse casal de amigos, falei, vamos lá um dia, né? Eu convido todo mundo para ir lá na casa dos meus pais. E vamos lá pra vocês verem, tal, porque pra mim eu acho que é o lugar mais divertido que tem, porque meu pai toca o violão e canta causo, e tem comida boa, a gente faz churrasco, né? Tem uma mata verde, então eu acho que é o melhor lugar pra estar. E aí, com as melhores pessoas super gente boa, cabeça aberta, né? E minha mãe tem umas respostas, às vezes, que eu falo, nossa, como minha mãe é moderna, gente. E aí meu marido falou, puxa, eu não tenho esse desprendimento de chamar as pessoas para ir na casa dos meus pais como você tem. Eu falei, mas eu se eu pudesse, mostrava meus pais pro mundo, né? Para assim, olha meus pais, né? Olha aqui onde eles moram, enfim. Então eu resolvi. E eu convido a vocês a resolverem também, sabe? Porque vai resolver tudo. Vai resolver tudo, gente. Quando você resolve com seus pais, resolve tudo, né? E a hora voa, né? Deixa eu ver o que a Solange escreveu aqui, ó. Os meus pais e eu fui criada para estudar e me formar. Eu escolhi artes. Agora eu tenho 70 anos. Quem me chocou foi a sociedade da época. Olha só, então você vê que os pais queriam que ela estudasse e se formasse, né? Naquela época, ela tem 70 anos, né? E a sociedade não via isso com bons olhos. Quem estudava eram os homens, né, Solange? Mulher não estudava, né? Porque não precisa a mulher estudar, né? Porque a mulher vai casar mesmo. A profissão da mulher, o que é mãe, né? Nossa, eu não sei se é verdade, porque eu não gosto muito de ficar procurando notícia ruim. Mas outro dia, não sei quem que me comentou alguma coisa que um pastor falou numa assembleia, numa coisa que tinha muita gente, que era melhor as mulheres não estudarem para elas ficarem menor que os homens. Se alguém sabe disso, me confirma aí. Mas eu vi por alto, alguém me contou isso, eu nem fui procurar. Porque eu pratico aquele negócio que eu gosto, que é alienação consciente. E aí o mentor de negócio da gente fala, Sônia, você tem que saber mais sobre economia, você é uma empresária, você tem que ler mais sobre política. E eu me dá até... Mas eu prefiro dosar. Deixa meu marido ver, depois ele me conta, dá uma filtrada, se tem alguma coisa muito séria, né? Eu fiz um Feng Shui com uma querida, Sônia, chama minha xará, minha cliente também, fez até o curso de constelação comigo, é uma pessoa maravilhosa. Ela falou, Sônia, você precisa votar. Eu tinha ficado 14 anos sem votar, porque votar faz parte da sociedade. Ela explicou pra mim, seu papel de cidadã, ser empresária. E aí eu fui lá, arrumei todos o meu título e tal, né, que tinha que refazer. Tinha até umas multas lá para pagar, que eu não sabia, que eu fiquei sem justificar, né. E fiz tudo isso e fui votar o ano passado. Então procurei, fiquei lendo sobre os candidatos e o que eu escolhi ficou bem longe, viu. Mas fiz o meu papel de cidadã, mas assim, à medida que eu posso, e eu digo, gente, quem está iniciando no autoconhecimento, foge das notícias ruins. Essa matrix que a gente vive, na verdade, é uma manipulação tão grande. Você começa a ver, né, as religiões manipulam, a política, né, o governo, enfim, você fica virando uma marionete. Então, quando você sai desse cenário um pouco, né, e fala, olha, eu vou praticar alienação consciente. Estou consciente que eu não quero saber disso. Eu quero só focar em coisa boa.
E aí você dá uma respirada, você limpa, você se conecta com a sua origem, fica tão maravilhoso. Aí depois que você estiver mais fortalecida, aí você volta. Porque hoje já não me choca tanto, né? Então eu consigo lidar melhor com isso, meu filtro tá mais forte. Eu tenho verdades hoje mais concretas e valores dentro de mim que são muito mais fortes do que quando alguém vem e fala, o cenário, não sei o que, a crise. E aí eu tenho uma fortaleza dentro de mim que diz, isso não existe. Isso é Matrix, para mim não interessa isso aí. Eu decido o meu destino, enfim, eu tenho isso dentro de mim, né? Então pra mim é mais fácil. Mas se você tá começando agora, sabe, para de ver também esse negócio de espancamento de animal, enfim, se fortalece primeiro. Porque se a gente não se cuida e se fortalece primeiro, a gente não consegue ajudar. Na verdade, a gente manda dor, a gente manda medo, a gente começa a emanar isso, medo, dor, fracasso, manipulação. E a gente começa a mandar isso para o universo. Se você não estiver bem, então desenvolve você primeiro. Faz uma constelação, olha para os seus. Solange falou que a mulher só podia ser professora. Pois é, né? É isso mesmo, só professora. Então se fortalece primeiro, sabe? Depois você vai ver. Por enquanto, sai dessa energia, sai dessa frequência. É melhor para você. Que aí você começa a emanar amor, emanar esperança, emanar paz, né? E aí depois que você estiver bem fortalecida, com o seu filtro, com os seus valores criados, com as suas crenças, né? Porque se você tiver uma crença forte de que a prosperidade existe e que a abundância é um direito de todo mundo, e é um direito divino, enfim, é uma escolha sua, e ser feliz é sua missão, se você tiver esse tipo de valor bem dentro do seu coração, aí nada disso vai te afetar mais. Mas se você ainda é afetada por notícias ruins, não fique vendo. É isso que eu digo, sabe? Se você, toda vez que entra campanha política, enfim, você fica naquela manipulação, brigando, nananã, sai disso também. Deixa, relaxa, sabe? Faz o caminho inverso, aí depois você vai. Tá bom, gente? Tem mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Ou vamos para meditação? Gente, eu tô com a minha agenda aberta para fazer constelação familiar, tá? Constelação familiar é uma técnica, né, em que a gente olha para os emaranhamentos dos nossos familiares e devolve os destinos pesados, viu? Porque muito das coisas que você está sofrendo aí hoje, 80%, talvez 100%, nem é seu. Você está só repetindo por amor. Só que esse amor é um amor ao contrário, é um amor que destrói, é um amor que dói, é amor à beira do precipício. É mais ou menos assim. A avó teve câncer, a mãe teve câncer, você está com câncer. Você percebe as repetições? Ou naquela família, ninguém tem marido. Ou naquela família, ninguém tem dinheiro. Ou naquela família, ninguém faz faculdade. Ninguém faz faculdade. Aqui ninguém estuda, não. Não. Aqui ninguém fala outra língua. Ou nessa família, ninguém viaja. Sabe? E aí você começa a ver as repetições. Sabe? Isso te dói. Você não tem uma carreira. Rejane, eu quero muito fazer uma constelação contigo. Bora fazer, querida. Você tem que entrar em contato com a Samantha. Samantha, coloca aí teu WhatsApp. Vou pedir para ela colocar o WhatsApp ou você coloca o seu, ela entra em contato e agenda. E aí, pela constelação familiar, a gente consegue olhar quem é essa pessoa que não foi olhada. Algum movimento lá atrás, né? Sabe o que é câncer de pele? É não querer ser tocado. Não receber o toque, as pessoas não se tocavam, né? Era um tabu, né? Aquela outra doença também que tem outro nome hoje. Ai, gente, chamava uma outra doença, ela chamava lepra, agora tem um outro nome.
também as pessoas não se tocavam. Então, se tinha alguém lá atrás que teve e não foi olhado, ninguém tocou, aí você vê as pessoas muito frias, elas não se abraçam. Aí quando elas chegam assim, elas abraçam assim, sabe, meio de longe, assim, com medo de tocar. E você não sabe de onde vem esse medo de tocar. É que lá atrás alguém foi excluído porque tinha lepra e ninguém podia tocar. Eu fiz uma constelação assim, que era o pai do rapaz, que ninguém podia tocar. Então ele não conseguia tocar o filho, uma coisa de doido, tá? Interessante, muito interessante. Não que seja isso, seja uma real, né? Até porque constelação não é uma coisa assim, 1 + 1 = 2, né? Cada constelação é única. Mas eu convido toda a humanidade a fazer uma constelação, todo mundo do mundo. Por quê? Porque, gente, os antepassados agradecem e os seus descendentes também. Você vai liberar muita coisa, muito peso, né? Da humanidade em si, né? Você percebe quanta coisa a gente carrega, né? Tem essa necessidade? Não tem, não precisa mais. A Terra já mudou, a gente não tem mais que sofrer expiação. Agora nós estamos num momento de evolução. De evolução. Não mais de punição. Ai, vamos sofrer, que é lindo sofrer. Quem sofre vai pro céu. Ai, vamos sofrer. Ai, eu tenho que aceitar o meu fardo. Não, isso aí já acabou. Isso aí era outra era, né? Agora nós estamos na outra era. Então, até a galáxia mudou, gente. Tá? Esses dias eu vi aí. Esses dias não, já faz um ano passado, acho. Eu tinha que pegar a fonte para dizer para vocês, mas pessoal da China, Austrália, lá estudando lá as galáxias, eles tinham um buraco negro era aqui, mudou para lá. Mudou a galáxia inteira. Entendeu? Mudou a galáxia inteira. E aí a gente tá achando que a gente tá naquele momento ainda, naquele momento de sofrer, não estamos mais. Punição, isso não existe mais, sabe? Isso aí é apenas se a gente quiser. E a gente não quer, né? A gente não quer mais, tá bom? Gente, vamos meditar? Eu vou colocar o quadro aqui. Então, ela já colocou aí o telefone, nós vamos meditar. Eu vou pegar aqui uma música. Vou pegar aqui uma música bem bonita, ó. Vou colocar um quadro e nós vamos meditar. Como diz a Fran, meus efeitos especiais, né? Vamos aqui para os meus efeitos especiais. Olha lá, a Regiane disse que é verdade, que o pai não abraçava. Então, pode ser que tenha. Então, tá vendo? Dá uma olhada nas pessoas que vieram antes. Vamos meditar, gente. Vamos meditar. Feche os olhos e relaxe. Respire profundamente. Vai respirando devagar. Coloque a consciência na sua respiração. Vai respirando, respirando. Pensamentos virão. Você não é seus pensamentos. Apenas observe os seus pensamentos e deixe ir. Deixe ir todas as dores. Deixe ir todas as dificuldades.
Deixe ir todos os desamores. Deixe ir. Deixe ir. Deixe ir. Deixe ir. Deixe ir. Imagine agora que você está num quarto branco. Tem um sofá branco também. Nesse sofá branco estão sentados seu pai e sua mãe. E você se aproxima deles. Pegue na mão do seu pai e sua mãe agora. Sente no chão e olhe para cima. Veja como eles são grandes. Mesmo que seu pai já tenha falecido, sua mãe já tenha falecido, mesmo que você não conheça seu pai biológico, se você for adotada, você vai ver dois pais. Os biológicos e os adotivos. Quando você é adotado, você tem dois clãs. Então olhe para eles, segure na mão deles, sinta a presença deles. A presença dos pais significa que você é inteiro, que você é inteira. Sinta toda a energia da origem, da fonte, é da onde você veio. Mesmo que você tenha muitas brigas e desavenças com seus pais, mesmo que sua mãe seja narcisista, que seu pai tenha sido violento, ou abandonou, esse momento agora não é um momento de olhar para a dor e para a raiva. É um momento de olhar para a conexão energética. A fonte é a origem, da onde você veio. Procure ver a beleza dessa história. Veja a força, veja também a fragilidade. Pessoas, pais, também são frágeis. Também são crianças, espíritos que estão em busca de evolução. E esse movimento de olhar para eles também é um movimento deles olhar para os pais deles. E assim toda uma cadeia de pessoas se curarem a partir dessa reconexão com os pais. Sinta as mãos deles na sua cabeça. Sinta uma força entrando pelo topo da sua cabeça, passando pelo seu crânio, pelos seus olhos, seu nariz, sua boca, descendo pela sua garganta, chegando no seu coração. E assim todo o seu corpo é tomado por uma grande energia, uma força. Isso. Essa força agora vai para as suas pernas e você pode andar com as próprias pernas. 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 Então você se levanta agora, faz uma reverência aos pais e abre os braços e sente toda a plenitude do seu corpo. E agora todo o seu corpo vira uma luz amarela e você sente agora uma quentura no seu corpo todo. Isso. Permita que isso aconteça com você.
Você pode dizer agora em pensamentos: eu permito essa cura e aceito. Eu permito e aceito essa cura. Então toda você se torna uma luz amarela. Isso. Imbuída dessa energia de cura, nós vamos começar a despertar. Você vai tomando consciência dos seus pés, das suas pernas, do seu ventre, dos seus braços, do seu pescoço, do seu rosto. Esboce um pequeno sorriso. E assim que você sentir que está pronta, que está pronto, pode abrir os olhos. É isso aí, queridos e queridas. Conte aí pra mim como é que foi. Como é que foi essa experiência, né? Como vocês estão se sentindo, né? Coloque aí pra mim, tá bom? E é isso, né, gente? Toda quarta-feira, às 9 da manhã, meditando com você. Então, como eu já havia dito, a minha agenda tá aberta. Eu tenho alguns horários, né, para fazer o agendamento da constelação familiar. Então, entra em contato aí com a Samantha, ela já colocou o telefone dela, o WhatsApp, e ela faz o agendamento para você, tá bom? E aí, vamos ouvir um pouquinho, vamos ver se vocês conseguiram fazer e como é que foi a experiência. A Patrícia falou que é muito bom ouvir minhas palavras, gratidão. Gratidão a você, querida. A Rosana disse que adora meditar. A Rosângela Caracho também falou que vai fazer pela segunda vez, né, a constelação e está indicando. Gratidão, querida. Gratidão, Rosângela. E a Franciele diz que ama as meditações. A Regiane diz que está se sentindo mais leve. Que bom, querida, que maravilha. Bom, gente, eu vou me despedir de vocês, desejar assim uma semana maravilhosa, sabe? Que vocês encontrem as pessoas certas, que vocês atraiam as oportunidades e enxerguem, né? E que vocês entrem no fluxo máximo de abundância do universo. Por quê? É o seu direito divino! Um grande beijo, gente! Tchau, tchau!